Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Última lição do nosso terceiro trimestre de 2024, a 13ª lição. Vamos hoje encerrar, vamos coroar o final do nosso trimestre com a finalização da história de Esther. Esther, uma das duas personagens abordadas neste trimestre. A outra foi Ruth. Histórias maravilhosas. Histórias de mulheres de Deus. Mulheres que honraram seu povo. Mulheres que honraram a sua fé. E hoje nós estamos encerrando este trimestre. Estamos hoje então concluindo a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Este foi o tema da nossa revista. Nós estamos encerrando aqui hoje a companhia do pastor Silas Queiroz, que nos ajudou a entender melhor, pormenorizar as histórias de Ruth e Esther. Muito obrigado, pastor Silas, pela sua condução desse trimestre. E nós aqui, toda semana, trazendo o nosso humilde comentário, trazendo a nossa participação. Muito obrigado a você que esteve conosco em cada uma das 13 lições. Muito obrigado a você que conheceu o canal nesse terceiro trimestre. Eu espero que você fique conosco para o quarto trimestre e esta revista vai nos acompanhar no quarto trimestre. As promessas de Deus. As promessas de Deus para o seu povo, as promessas de Deus para a sua igreja, as promessas de Deus para nós. E como conquistar cada uma delas. Tema a partir da próxima semana aqui no nosso canal. Mas hoje vamos encerrar o nosso terceiro trimestre. A lição 13, Esther, a portadora das boas novas. Nós temos na revista o texto áureo, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Está lá em Esther, capítulo 8, versículo 16. A nossa verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A nossa leitura bíblica em classe está particionada aqui no livro de Esther, nos capítulos 8 ao versículo 4 até o 8, depois capítulo 9, versículos 29 ao 31 e no capítulo 10, versículos 1 ao 3. Eu convido você para fazer leitura na sua Bíblia, na sua revista, desta porção bíblica, para que você tenha um pano de fundo para a lição de hoje. Lição que já está nos trazendo aí os 3 tópicos e subtópicos. O primeiro, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Primeiro subtópico, a humildade de Esther e sua súplica. Segundo, segurança jurídica. Terceiro, o direito de defesa. Segundo tópico, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro subtópico, a comemoração dos judeus. Segundo, a carta e o decreto de Esther. Terceiro, a exaltação de Mardoqueu. Terceiro tópico, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro, uma mulher notável. Segundo, a banal guerra dos sexos. Terceiro, o contexto cristão. Nós deixamos a história de Esther da semana passada com a derrota de Amã. Amã foi morto, foi enforcado, porém ainda tinha um problema a ser solucionado. Amã estava fora do caminho dos judeus. O inimigo fora vencido, mas o decreto real deveria ser cumprido, mesmo a revelia do próprio rei, que a essa altura já estava sensibilizado com a causa dos judeus. E ao mesmo tempo sentindo-se enganado por Amã, que já não mais vivia. Assuero, como paliativo, permitiu que os judeus se defendessem de toda e qualquer pessoa que quisesse os ferir. Assim, o livramento fora consumado. E até hoje, o povo judeu comemora esse dia com a festa de Purim, a chamada festa do perdão. Vamos retroceder um pouquinho na história. Pois bem, a máscara caiu. O inimigo fora revelado. O inimigo fora eliminado. Mas o seu legado continua. O decreto continuava valendo. O decreto não morre. O decreto não para. Está em vigor. O que fazer? Ficar parado? Ficar esperando o tempo passar? Aproveitar os últimos meses de vida?
Esperar a morte chegar, inerte? Contar os dias, aproveitar os últimos momentos de vida? E por fim, quando chegar o dia da execução do decreto, entregar a própria vida? Ter o seu sobrenome e o seu povo extinguido? Esther conseguiu várias vitórias. Ela conseguiu chegar à presença do rei, ela conseguiu a atenção do rei, ela recebeu a aceitação do rei ao seu convite para o banquete, conseguiu a preocupação do rei, que não dormiu na noite anterior ao segundo banquete, conseguiu desmascarar Amã, conseguiu fazer o rei reconhecer a extensão do decreto que Amã e sua injustiça fizeram. A injustiça que ele, rei Assuero, acabou concordando para com o povo judeu. Conseguiu que o rei punisse Amã. Porém, Esther ainda não estava plenamente satisfeita, porque sentia a sombra da espada no pescoço do seu povo. A punição fora feita, mas o povo ainda estava com a vida contada. Esther, ao sentir a própria dor, mas também a dor do seu povo condenado, deixa de lado o glamour de rainha. A pose de uma mulher respeitada, reconhecida, de uma leite, e lança-se aos pés do rei. Ele, em retribuição, toca ela com o cetro real, permitindo que a mesma se aproxime. E ela tem um novo pedido ao rei, um derradeiro pedido, a revogação do decreto. Mas o decreto não poderia ser revogado. Era padrão do povo medo-persa, uma vez promulgada, a lei não se extinguia, deveria ser cumprida à risca. Será que todo o tempo empreendido por Esther, todo o seu esforço, toda a sua engenharia, toda a sua perícia, todo o seu minucioso plano, todo o risco de vida que correu, fora tudo isso em vão? Uma vez que, embora o inimigo já estivesse fora de ação, porém a lei ainda estava viva e em pé. Será que tudo o que Esther poderia conseguir era a morte de seu inimigo? Esther não se curvou a esse desfecho, simplesmente porque não poderia ser o desfecho final. A vitória não seria a derrota do inimigo, mas a derrota da cruenta lei que exterminaria o povo judeu. Essa era a derrota que deveria acontecer. Esse era o inimigo que ainda estava vivo e em pé. O rei entregou a vida de Amã, e isso seria uma vingança para o povo judeu. O rei parece ter ficado satisfeito com essa ação. Sim, era importante liquidar o inimigo, porém o tempo corria e a vida do povo estava se extinguindo. E Esther pede algo impossível e sabia disso. Porém, a sua angústia era tão grande que pensava que poderia convencer sua majestade. O rei também estava com as mãos amarradas. Não poderia atender à súplica da rainha. Mas tinha algo que poderia fazer. Poderia promulgar uma nova lei. E essa lei permitiria que o povo judeu pudesse se defender. O povo não precisaria aceitar tudo passivamente, inerte, sem reação. A nova lei permitiria que o povo se defendesse de seus inimigos. E o povo judeu tinha muitos inimigos à sua volta. Muitos inimigos do entorno de suas terras. Esses inimigos estavam contando o tempo, contando os meses, contando as semanas, contando os dias, contando as horas, contando os minutos, contando os segundos, esperando o tempo passar até que chegasse o tão aguardado dia em que todos os judeus deveriam morrer. Era a oportunidade de ouro para os inimigos lançarem mãos sobre os judeus. Estavam amparados pela lei e prontos para agir. Mas os ventos mudaram. Assuero, ao sentir-se impotente quanto à lei já promulgada, resolve compor uma nova lei, que não anulava a primeira, porque isso não era permitido, mas permitiria que os judeus se protegessem. É preciso afirmar que o instinto de preservação é inerente ao ser humano, algo natural. Parece difícil imaginar que alguém seja atacado para ser entregue à morte e não faça alguma coisa para se defender.
Caso essa segunda lei não fosse promulgada, os judeus iriam tentar defender-se, mas isso seria em vão, porque eles teriam que morrer indiscriminadamente. Porém, morreriam lutando, morreriam em pé. O povo judeu nunca iria se entregar. O povo judeu não é covarde. Agora o rei promulgava uma lei que foi publicada nas línguas de todos os povos que eram governados pelo Império Medo-Persa. Apressadamente os cavaleiros saíam com as cartas na mão informando a nova lei promulgada. Todos deveriam ficar sabendo que se alguma pessoa, no dia marcado para a morte dos judeus, o dia 13, tentasse algo contra eles, sofreriam represária. O povo judeu lutaria pela sua vida, com o intuito natural de preservação. Não roubaria nada de seus inimigos, mas não permitiria que sua própria vida fosse roubada. Já vimos aqui que, nesse estudo, Amã foi um grande inimigo do povo judeu. O pai de Amã foi o grande inimigo. Esse ódio atravessou gerações até chegar a Amã, que queria vingar o desafeto judeu com a morte de todo um povo. Agora esse inimigo fora enforcado, mas o ódio dessa família pelo povo judeu continuaria, pois os filhos de Amã, os 10 filhos, continuariam nutrindo a intolerância contra o povo judeu, o ódio pelo povo judeu, pelo povo da rainha, pelo povo de Mardoqueu. E ela pede, a rainha pede literalmente a cabeça dos 10 filhos de Amã para o rei. E o rei Assuero concorda, e eles foram todos enforcados. Agora, por fim, a inimizade cessou. Mardoqueu agora é o segundo no comando. O cargo que era de Amã foi transferido para ele. Tem, enfim, uma posição de destaque. Aquele que manteve-se sempre em seu lugar, sem tentar passar por cima de ninguém, soube esperar, e agora ele era laureado à altura. E não abandonou o seu povo, cuidou do seu povo, protegeu o seu povo. A festa de Purim, o dia do grande livramento. Esse dia ficou na história, ficou na mente dos judeus, inundou o coração de alegria. E essa alegria é relembrada dia a dia, até os dias de hoje, anualmente, através da festa de Purim. E essa festa foi estabelecida por Mardoqueu e hoje perpetua-se. E aqui nós chegamos ao final desta belíssima história. Eu não disse que teria final feliz? Teve final feliz. Assim como a história de Ruth também teve final feliz. E nós chegamos então ao nosso terceiro trimestre, ao final dele, com muita alegria no coração, por ter contribuído com os nossos estudos, com os nossos comentários. E eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário para dizer o que achou desse trimestre. Qual foi o livro que você mais gostou? Qual foi a parte que você mais gostou? O que você espera do próximo trimestre? Eu quero contar com a sua participação aqui. E aqui na sua participação, ela vai ser cada vez mais efetiva, mas ela precisa também ser ativada. Quando você ativa o sininho aí do YouTube, ele vai, cada vez que o vídeo é lançado, dar informações para você que aquele vídeo está sendo lançado. Porém, muitas pessoas falam que o vídeo, o sininho, embora ativado, não faz com que o vídeo seja, que a pessoa seja informada acerca do vídeo que está sendo postado. E a dica dos especialistas na plataforma é que você desative o sininho e ative ele novamente. E assim você terá, então, as informações sempre que um vídeo novo for postado. E na próxima semana estaremos estudando um novo capítulo, um novo empreendimento literário, uma nova revista, um novo trimestre. Nós na próxima semana estaremos trabalhando com as promessas de Deus e eu quero você aqui. Prometa-me que você vai estar comigo e eu prometo a você que nós vamos sempre dar o melhor aqui no nosso canal para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.